Olá a todos. Neste vídeo vou falar sobre diferentes atividades mentais e o impacto dessas atividades nas nossas ondas cerebrais. Então, o meu objetivo é perceber como é que as diferentes atividades mentais podem afetar o nosso padrão de ondas cerebrais, como é que funciona o meu cérebro e, consequentemente, perceber como é que diferentes tipos de meditação podem ser mais ou menos benéficos para o meu padrão de ondas cerebrais. É claro que cada pessoa, cada indivíduo tem um padrão de ondas. Existem algumas coisas que podem ser mais generalizadas e aplicadas a qualquer indivíduo. Há outras que dependem do perfil do indivíduo em si. O meu objetivo aqui é perceber, para mim, qual o tipo de meditação que é mais benéfico e qual a sua relação com as diferentes ondas cerebrais. O meu objetivo é perceber qual o tipo de meditação que me pode levar a meditações mais profundas, estados alterados de consciência ou a níveis de consciência mais profundos e de autorrealização. Então, para responder a estas perguntas, eu recolhi dados de padrões de EEG, digo, utilizando a Muse2 Headband, é uma banda que serve para recolher padrões cerebrais durante diferentes atividades, é bastante conhecida. E ao utilizar a Muse2 Headband, eu escolhi 8 atividades sobre as quais vou falar de seguida, mas para introduzi-las aqui já, foram estabelecer um baseline, uma ativação do hemisfério esquerdo, uma ativação do hemisfério direito, e depois de seguida as diferentes meditações, como relaxamento, concentração, órbita microcósmica, concentração no Dantian ou meditação no vazio. Estes foram os tipos principais de meditação que eu escolhi, pelo menos até agora, e vamos então passar à análise destes padrões de ativação do cérebro. Então, para começar, vamos falar sobre o baseline. E eu vou também falar um pouco como é que os dados foram recolhidos. Então, para traçar este baseline, o que é que foi feito? Ao longo de 11 minutos, eu escolhi uma curta-metragem e fiquei a observar, com os olhos abertos, essa curta-metragem, uh, sem entrar num estado de profunda concentração, mas também sem entrar num estado de imaginação e de prever o que é que poderia acontecer no filme. Basicamente, posso dizer que fiquei apenas a relaxar e a observar, no modo passivo, aquilo que acontecia no filme. E temos aqui os resultados que eu obtive ao longo desses 11 minutos. Podemos ver que os primeiros dois gráficos de cima são o córtex pré-frontal, os gráficos do meio são os padrões de ativação das ondas cerebrais dos lobos temporais e, e no fundo temos uns gráficos que são o centro da gravidade, que basicamente é o cálculo de onde seria o centro de gravidade da concentração das ondas ao longo destes hemisférios. E este tipo de dados foi o que eu recolhi para todas as atividades. Há algumas coisas a notar antes de passarmos à análise dos dados em si. Em primeiro lugar, que as ondas delta não são muito confiáveis na Muse2 Headband, porque as ondas delta são muito sensíveis a pequenos movimentos e a contrações musculares e muitas vezes, principalmente na baseline, na ativação do cérebro esquerdo e direito, as atividades foram feitas com os olhos abertos e ao serem feitos com os olhos abertos existe mais tendência que os dados sejam corrompidos, nomeadamente nas ondas delta, porque a headband é muito sensível no que toca a essa frequência. Depois é também de considerar que, por exemplo, no centro da gravidade temos front, back, left and right. Mas o que é que se passa? A Muse2 Headband só tem sensores no pré-frontal e aqui nas temporais, ou seja, não existe propriamente um back. O back são as têmporas e não mesmo a parte de trás do crânio. Ou seja, quando vem em back é mais o temporal e não a parte de trás. O esquerdo e o direito fazem todo o sentido, nomeadamente porque existe esquerdo e direito nas têmporas, mas também no pré-frontal. Ok, queria só destacar isto antes de passar mais à análise dos dados. Então, vamos começar pela parte de cima do gráfico. Para o baseline, o que é que podemos ver?
Existiu uma maior atividade no córtex pré-frontal direito, nomeadamente em todas as faixas. As ondas gama são aquelas que apresentam a maior diferença, que pode chegar até 20 unidades. Podemos ver aqui que do lado direito do cérebro existe uma maior ativação, nomeadamente no córtex pré-frontal, que são os dois gráficos de cima, em todas as ondas. Estas ondas aqui estão bastante mais elevadas do que as do esquerdo. O mesmo não se verifica nos mesmos níveis nos lobos temporais. Para os registros temporais, podemos ver que a morfologia não é muito diferente, tem diferenças, mas são pequenas. Mas maioritariamente podemos ver um maior nível de alfa do lado esquerdo, enquanto que do lado direito vemos um maior gama. Aqui ele quase que chega aos 50, aqui está ligeiramente a chegar aos 40 e depois um pouco por cima dos 40, e um maior nível de beta. Então, de certa forma, podemos ver que o lado esquerdo tem aqui um bocadinho mais de alfa, o lado direito tem mais gama e beta, ou seja, existem estas diferenças a nível dos lóbulos temporais. Já no que toca ao centro de gravidade, vemos que TT-alfa mostram alta variação. Podemos ver aqui que este gráfico, que tem o centro de gravidade, basicamente é um ponto que se vai movendo ao longo de toda a atividade, e podemos ver que existe uma grande variabilidade no ponto de concentração do centro da gravidade, para as ondas alfa e para as ondas teta, para estas duas que estão mais à esquerda. Nomeadamente, para alfa e teta, podemos ver que existe também uma concentração na parte de trás do cérebro, apesar de, lá está, essa grande variabilidade que eu estava a falar. Para as ondas beta e gama, apesar de se concentrarem também na parte de trás, podemos ver que são visivelmente mais presentes do lado direito do hemisfério direito cerebral e também mais concisas. Isto é, não existia uma variabilidade tão grande no ponto de centro de gravidade. Aqui nestes dois, mais variabilidade, enquanto nestes, mais concentrado do lado direito. O que é que isto nos indica? Indica-nos que, ao realizar atividades diárias, o perfil cerebral mostra uma maior ativação no hemisfério direito, especialmente em ondas mais elevadas como beta e gama. Esta diferença é evidente no córtex pré-frontal. Durante tais atividades, existe uma maior atividade nos lóbulos temporais do que no córtex pré-frontal. Ou seja, nesse estado passivo, em relação ao que está a passar, podemos ver que a atividade dos lóbulos temporais é maior do que o córtex pré-frontal, e isso pode-se ver maioritariamente aqui no centro de gravidade, que está deslocado para a parte de trás do cérebro, e depois, claro, está uma maior ativação do hemisfério direito do cérebro. Estes dados são dados recolhidos apenas do indivíduo, que sou eu. Isto é curioso, porque, nomeadamente, costuma-se falar que o hemisfério esquerdo é o hemisfério mais ativo, mas parece que no meu cérebro o hemisfério mais ativo é o hemisfério direito. Ok, de seguida, o que eu tentei recolher foram dados de cálculo aritmético e pensamento lógico. Então, para estes dados, o que é que eu fiz? Maioritariamente desenhei um conjunto de exercícios matemáticos e frases lógicas, e o meu objetivo foi fazer algumas contas: multiplicar, dividir, somar, subtrair, assim como ler algumas frases e tentar fazer lógica das inferências que eram mostradas nessas frases, de forma a tentar perceber a validade dessas inferências. Algumas deduções e outros raciocínios lógicos nesse sentido. E então, o que é que aconteceu com esta atividade? Podemos ver que, à semelhança da anterior, existe uma maior atividade no córtex pré-frontal do que no baseline, ou seja, aqui em cima existe uma atividade maior do que no baseline, em praticamente todas as ondas. Existe uma maior atividade no córtex pré-frontal direito, também à semelhança do que foi encontrado na atividade anterior.
e em todas as faixas, ok? As ondas delta, teta e alfa oscilam. Podemos ver aqui este comportamento de ativação e desativação temporária das ondas delta e teta, mas também da alfa, que tende a estar correlacionada com as outras duas. E as ondas gama são muito elevadas, especialmente do lado direito. Podemos ver aqui que no córtex pré-frontal direito, as ondas gama chegam a atingir os 57, mais ou menos. E estão bastante elevadas nesta parte do cérebro. Já para os lóbulos temporais, podemos ver que, mais uma vez, o comportamento é semelhante para o esquerdo e direito e os valores também andam mais ou menos nos mesmos níveis. Ou seja, já não houve aquela diferença ligeira entre alfa do lado esquerdo e gama e beta do lado direito, estão mais parecidas quando estamos a fazer aqui o cálculo aritmético e lógico. Para o centro de gravidade, vemos θ e alfa a mostrar também uma grande variação, mas o que é que aconteceu? Agora já não estão tão colocados na parte temporal e já estão a ser mais desviados para a parte frontal devido à ativação do córtex pré-frontal em quantias semelhantes ou, em alguns casos, até superiores aos lobos temporais. Vemos também que beta e gama estão localizados mais à direita do que no baseline e não tanto na parte de trás. Isso devido, claro está, a ativação do córtex pré-frontal faz mover o centro de gravidade um pouco para a frente, mas ainda assim existe mais atividade do lado direito do cérebro. Como observações generalistas destes dados, podemos dizer que a atividade mudou mais para a frente, o que é evidente maioritariamente nos gráficos do centro da gravidade. Para θ e alfa, podemos ainda ver uma grande variabilidade dos dados, principalmente nestas duas, mas até na beta e na gama, uma grande variabilidade do centro da gravidade. Apesar desta diferença estar também presente em ambas de frequência mais altas, não é tão claro de se ver. Como eu estava a dizer, existe maior variabilidade aqui do lado esquerdo. Há uma grande diferença entre a atividade nos hemisférios esquerdo e direito. Podemos ver aqui que a atividade está altamente do lado direito nas ondas de frequência mais alta. Podemos ver aqui também nos gráficos das ondas que existe uma maior atividade no lado direito, principalmente no córtex pré-frontal. E aqui surge uma questão: será que no meu perfil cerebral, será que o cérebro está a tentar resolver cálculos aritméticos e raciocínio lógico, aumentando a atividade no lóbulo pré-frontal direito? Isto é, será que, porque fala-se muito na literatura que o córtex pré-frontal esquerdo é aquele que nos permite ter o raciocínio lógico e o cálculo aritmético. No entanto, existe uma certa variabilidade entre indivíduos. E eu questiono-me se poderá ser que no meu cérebro estas atividades tenham uma maior ativação do córtex pré-frontal direito, que me parece ser o caso. Não é que o esquerdo não esteja a ser usado, ele está, mas não no mesmo nível do que o direito. E é um padrão que eu encontro em todas as atividades, é que a atividade do córtex pré-frontal direito é maior, ele está mais treinado por algum motivo. De seguida, aquilo que eu implementei foi a imaginação ativa, também durante 11 minutos. Aqui a estratégia foi ligeiramente diferente. Basicamente, eu imaginei uma fábula, uma história com animais e uma história bastante colorida e construí essa história na minha mente e fui anotando os principais pontos de desenvolvimento da história ao longo do tempo, isto é, imaginei um cenário, imaginei personagens, construí uma história e fui anotando os principais tópicos que levavam a uma sequência em termos temporais do desenvolvimento dessa história, como se fosse os pontos principais para a escrita de um filme animado.
Podemos ver aqui padrões muito diferentes dos anteriores, tanto do baseline como da lógica e da aritmética, nomeadamente uma ativação do córtex pré-frontal esquerdo. Então, podemos ver que a atividade no córtex pré-frontal é maior do que no baseline em praticamente todas as ondas, mas em destaque para alfa, delta e teta. Podemos ver que, mais uma vez, existe uma maior atividade no córtex pré-frontal direito. Aqui parece semelhante, mas é ligeiramente superior, porque aqui o gráfico vai até 90 no topo e aqui vai até 80. Ou seja, aqui é 70 e aqui é 80, apesar de parecerem iguais. Portanto, a atividade continua a ser um pouco superior no hemisfério pré-frontal direito. Vemos também no lobo pré-frontal direito. Vemos também atividade teta e alfa mais elevada no córtex pré-frontal, ou seja, estas ondas aqui, delta, delta e alfa. Eu aqui não estou a considerar muito a delta, porque a delta, já disse, é muito suscetível a oscilações, mas de facto, ao longo dos 11 minutos, existiu uma ativação progressiva do córtex pré-frontal esquerdo e direito. E até mais acentuada no esquerdo, porque aqui podemos ver que não existe um declive tão elevado como aqui, do lado esquerdo. O lado esquerdo aumenta de atividade, atingindo valores mais semelhantes ao pré-frontal direito. Ou seja, andando um pouco para trás, podemos ver que, tanto nesta quanto no baseline, a atividade era muito diferente. Aqui, na imaginação ativa, apesar de ainda ser inferior, ela quase que atinge os mesmos níveis do pré-frontal direito. Já quanto aos lóbulos temporais, aqui nestes gráficos do meio, podemos ver que a morfologia é bastante semelhante nos dois hemisférios, mas a atividade é ligeiramente maior no direito. Nem em todas as ondas, mas maioritariamente, por exemplo, aqui na gama, porque aqui a gama começa a 30 e nunca chega aos 40, aqui começa quase a 40 e está sempre um bocadinho acima dos 40. Mas as outras ondas são mais discutíveis e são mais próximas dos dois hemisférios. Por exemplo, aqui a beta também um bocadinho abaixo no esquerdo do que no direito, portanto, uma ativação ligeiramente maior do lado direito. Mas podemos ver isso até melhor é aqui nos gráficos do centro da gravidade. Então, podemos ver θ e alfa, mais uma vez, com grande variabilidade, e agora ainda mais para o córtex pré-frontal, mais projetadas para a frente. Vamos ver aqui grande variabilidade devido ao diâmetro aqui destes gráficos e ao mesmo tempo a projeção para a frente, ok? Depois vemos também que beta e gama estão localizados não tanto para a direita, comparando com os gráficos anteriores, não tanto para a direita, um bocadinho mais para a esquerda. E em termos de frente-trás, eu diria que é semelhante. Ok, continua a haver um certo equilíbrio, um pouco, não tão demasiado para a frente, nem demasiado para trás. No entanto, ainda assim são muito diferentes. Estas duas ondas de frequência mais elevada são muito diferentes de θ e alfa. De uma forma geral, vemos que a atividade mental mudou mais para a frente, o que é evidente nos gráficos do centro da gravidade, para θ e alfa. Além disso, também parecem estar ativos no córtex pré-frontal esquerdo, mostrando uma grande diferença dos gráficos anteriores. Há também uma grande diferença entre a atividade dos hemisférios esquerdo e direito, como eu estava a dizer, e aqui eu gostaria de questionar: será que a imaginação ativa pode ocorrer também no córtex pré-frontal esquerdo? E de facto, parece-me que, segundo os dados que eu tenho aqui, é o córtex pré-frontal esquerdo que está mais engaged nessa atividade. Ok. De seguida, entrando nas meditações. Até aqui, os dados tinham sido todos recolhidos com os olhos abertos e a partir de agora até ao final, todas as outras atividades foram recolhidas com os olhos fechados. Nesta primeira meditação,
que consistiu essencialmente no relaxamento e concentração ao longo de pontos no corpo, nomeadamente é feita uma concentração no ponto, uma visualização do que o ponto está a relaxar e um deixar ir de contrações nessa região do corpo, até que no final ficamos com um corpo praticamente transparente na nossa mente. E o que é que foi possível ver neste tipo de meditação? Em primeiro lugar, uma evidente ativação das ondas cerebrais beta e gama no córtex pré-frontal, ou seja, que seriam estas duas ondas, azul e amarela. Podemos ver que estão muito acima do baseline e muito acima das outras atividades. As ondas delta, teta e alfa diminuem no córtex pré-frontal, ou seja, delta, teta e alfa, ou seja, vermelha, roxa e azul diminuem. As que diminuem mais são a teta e a delta e diminuem praticamente ao longo de toda a meditação. O cérebro entra num estado de relaxamento mais profundo. O direito continua a ter muito mais ativação e desta vez nota-se ainda mais. Ou seja, beta e gama atingem níveis aqui de 70, enquanto no hemisfério esquerdo elas ficam pelos 55, 60 no máximo. Podem ver aqui esta ativação em demasia desequilibrada, digamos assim, do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. Já nos lobos temporais, vemos uma morfologia bastante semelhante nos dois hemisférios, um relaxamento progressivo dos dois hemisférios e a atividade é ligeiramente reduzida em comparação com o baseline. O cérebro entra num estado de relaxamento e podemos dizer que, segundo estes 4 gráficos, esse estado de relaxamento é caracterizado por uma redução das ondas alfa, delta e teta. Não se pode dizer o mesmo da beta e da gama porque são altamente ativas no córtex pré-frontal. Quanto ao centro de gravidade, podemos ver que teta e alfa estão agora muito mais concentradas. O relaxamento induziu com que elas se concentrassem maioritariamente na parte de trás, na parte temporal do cérebro, e alfa é predominante no lobo temporal. Já o centro de gravidade de beta e gama são predominantes no córtex pré-frontal, nomeadamente no direito, como podemos ver aqui em cima, ou seja, frente e direito. Existe uma variabilidade um pouco maior de beta em relação a gama. Em geral, podemos dizer que esta atividade mental faz com que as bandas de alta frequência sejam predominante ativas no córtex pré-frontal, na parte frontal do cérebro, e a atividade mental das ondas de baixa frequência revela-se inferior, entra num estado de relaxamento em todos os outros locais medidos, tanto o córtex pré-frontal quanto os lobos temporais. Podemos daqui falar um pouco sobre estas duas ondas, a beta e a gama, que estão associadas ao estado de concentração profunda em alguma coisa. Quando combino aqui o relaxamento com a concentração, aquilo que eu vejo é que de facto existe um relaxamento destas ondas de frequência mais baixa e uma ativação destas ondas de frequência mais elevada devido à concentração. Ok, passando à meditação, concentração no Dantian e respiração inversa, que é uma atividade bastante diferente da meditação de relaxamento e concentração. A outra é mais mental, esta é um pouco mais física, e talvez por ser um pouco mais física, não foi possível atingir os mesmos níveis de concentração. As ondas beta e gama não elevaram tanto quanto na meditação de relaxamento e concentração num ponto. Aqui o que é que aconteceu? Existiu alguma ativação da onda gama, mas não nos mesmos níveis, como eu estava a dizer, e continua a haver uma ligeira ativação superior do lado direito do que no lado esquerdo, apesar de ser bastante mais equilibrada do que nas outras meditações e atividades mentais.
Vemos também que a morfologia é bastante semelhante no córtex pré-frontal, mas maioritariamente nos dois lobos temporais. Atividade bastante semelhante, tanto em nível quanto em morfologia. Aqui nem vamos falar muito sobre desequilíbrios nestas duas pontos de medição, porque de facto parece bastante semelhante. Ahm, Vemos em relação ao centro de gravidade que θ e alfa estão bastante concentradas e bastante mais colocadas nos lobos temporais. Existe alguma semelhança em relação à meditação de relaxamento e foco no corpo, foi a meditação que vimos anteriormente. Vou andar para trás para verem. Aqui nestes dois pontos, aqui nestes dois pontos, talvez um pouco menos de variabilidade, mas ainda assim muito similar. Quanto às ondas beta e gama, gama é predominante no córtex pré-frontal, especialmente do lado direito, e beta é predominante no lobo temporal direito. No entanto, a sua atividade foi mais equilibrada do que na meditação, relaxamento e foco no corpo. Aqui estou a falar, claro, do centro de gravidade. É claro que gama está presente em todos os pontos do cérebro, não é? Aqui estou a falar do centro de gravidade. Uma coisa que vale a pena aqui destacar é que, enquanto no meditação, foco e relaxamento existe a ativação aqui de beta, no reverse breathing o beta não atingiu aqui a parte frontal direita. Podemos ver que não existiu esta sobreativação da onda beta, ou seja, ela esteve em níveis superiores nos temporais do que no córtex pré-frontal, e daí ela não ter a capacidade de ter aqui avançado para a parte frontal. Em relação a observações, podemos dizer que a técnica de Dantian Gong, respiração inversa, foram muito mais equilibradas para a atividade dos hemisférios cerebrais esquerdo e direito do que as diferentes meditações e atividades testadas. No entanto, vale a pena salvaguardar que esta respiração inversa não foi realizada no mesmo dia do que a meditação de relaxamento e concentração, e daí isso também pode de alguma forma afetar o facto de eu não ter conseguido um nível de concentração tão grande neste dia do que no dia anterior. Eu penso que não será só isso, provavelmente o facto de estar a fazer a respiração inversa pode fazer com que exista uma distração por estar concentrado mais nos movimentos do corpo do que ser uma atividade mais estritamente mental que leva a um foco maior. Que existe uma atividade mais física, o movimento dos músculos, pode fazer com que exista alguma distração e daí pode não ser possível atingir os mesmos níveis de concentração. Poderá ser isso, poderá ser o facto de ter sido recolhido num dia diferente, pode haver situações atmosféricas diferentes que podem afetar a meditação. E é claro, deveria repetir este estudo mais vezes para confirmar se estes resultados são única e devidamente devido ao tipo de meditação ou se pode haver outras variáveis a afetar esta diferença entre estes dois tipos de meditação. Em relação à meditação no vazio, é uma meditação muito diferente dos outros tipos. É uma meditação que vai descartando pensamentos. É difícil para iniciantes, mas é uma meditação que leva a um perfil ligeiramente diferente também. Eu expectava em obter até diferenças relativamente bastante maiores do que aquelas que eu obtive. Consiste em observar os pensamentos e deixá-los ir até que a mente fica vazia durante um longo período de tempo. A isso eu chamo meditação no vazio. Segundo os resultados obtidos, há uma ativação das ondas gama no córtex pré-frontal, especialmente do lado direito. Ao contrário da meditação, relaxamento e foco no corpo, as linhas alfa e beta permanecem próximas durante toda a atividade. Portanto, estas linhas aqui não se separaram, a azul e a verde não se separaram, o que foi verificado no relaxamento. A atividade beta e alfa, mais uma vez,
foi menor no córtex pré-frontal esquerdo do que no direito. Continuamos a ver uma ativação superior do córtex pré-frontal direito. E a onda gama cá está a atingir mais uma vez estes níveis superiores. No entanto, também não atinge não atinge aqui os 70 como atingia na meditação de relaxamento e foco. Podemos ver que é uma meditação que parece que se foca em desativar as diferentes ondas cerebrais, atingindo valores similares ao baseline, com exceção da onda gama, que está mais ativa no hemisfério, no córtex pré-frontal direito. Mais do que isso, podemos dizer que nos lobos temporais a morfologia é semelhante a ambos os lados e a atividade parece bastante equilibrada nos dois hemisférios. Em relação ao centro de gravidade, vemos que θ e alfa mostram menos variabilidade do que no baseline ou na atividade mental, embora sejam semelhantes à meditação de relaxamento e foco no corpo. Estas duas, bastante concisas, bastante colocadas nos lóbulos temporais. Vemos que o centro de gravidade de gama está altamente colocado no córtex pré-frontal direito, o centro de gravidade de beta predominante no temporal direito, ao contrário da meditação de foco e relaxamento em que estavam ativas no córtex pré-frontal direito. Ou seja, enquanto aqui existiu de facto esta ativação das ondas beta no córtex pré-frontal direito, quando passamos para a meditação no vazio, existe uma predominância da onda beta nos lobos temporais e desabilitar valores próximos ao baseline para as ondas beta no córtex pré-frontal. A única que parece ativa, mais uma vez, no córtex pré-frontal, nomeadamente no direito, é a onda gama. De um modo geral, podemos dizer que a meditação no vazio acaba por revelar resultados bastante parecidos com a meditação no Dantian e a respiração inversa. Ou seja, duas técnicas completamente diferentes acabam por resultar em padrões bastante parecidos no que toca às ondas cerebrais e ao centro de gravidade. Passando para a projeção mental, também ao longo de 11 minutos, realizei 3 técnicas diferentes. A primeira foi mentalmente imaginar o ritual do banimento do pentagrama num avatar criado por mim. De seguida, realizar a órbita microcósmica também na terceira pessoa, nesse avatar que eu criei mentalmente, no plano mental. E, por fim, realizar a técnica de chakra color breathing, isto é, imaginar a respiração entrar nesse avatar e a preencher o corpo com as diferentes cores associadas aos chakras, e aí tentei levar essa cor para o ponto associado a cada um desses chakras, ou centros de energia, como são também conhecidos. E aqui vemos que, de facto, o padrão cerebral desta meditação não tem nada a ver com as meditações anteriores. Podemos ver que a ativação da onda gama no córtex pré-frontal, enquanto no lado direito foi ativado ao longo de cerca de 1 minuto. Ou seja, córtex pré-frontal direito, houve uma ativação da onda gama logo no primeiro minuto e depois teve nestes níveis elevados, que há de ser à volta dos 55, aqui em cima. Quando no córtex pré-frontal esquerdo, como é um córtex que provavelmente não está, uma parte do cérebro que provavelmente não está tão desenvolvida, demorou muito mais tempo a ativar esta onda gama. Começou aqui aos 27,5 e foi até aos 48. Ou seja, demorou quase que a meditação toda a atingir o mesmo padrão da onda cerebral do lado direito. Ainda assim, ela foi ativada neste tipo de meditação quando nos outros não foi. Ou seja, quando estão a fazer a projeção mental, a onda gama é ativa no córtex pré-frontal esquerdo, e vou agora mostrar-vos nas outras meditações. Podem ver que ela está aqui bastante mais
relaxada, ah, bastante mais inativa em todas as outras atividades e meditações. Vemos também que existe no lado esquerdo o beta também seguiu o mesmo padrão, não com um declive tão acentuado, mas foi progressivamente aumentando ao longo de toda a meditação. Ao contrário de outras atividades, θ aumentou no córtex pré-frontal esquerdo. Podem ver aqui que subiu aqui dos 37,5 até aos 45, o que também não se verificava na maior parte das outras meditações. Normalmente é uma onda que estava sempre desativada, sempre com valores super baixos. E no final da técnica, beta, alfa e gama, esquerdos estavam quase nos mesmos níveis do que no córtex pré-frontal direito. Ou seja, esta meditação ativou o córtex pré-frontal esquerdo e mesmo ondas que não eram visíveis noutros tipos de meditação. Quanto aos lóbulos temporais, verificamos que a morfologia é semelhante. Aqui parece superior, mas o gráfico vai até 80, aqui vai até 90, portanto, os valores são bastante semelhantes e a atividade é praticamente equilibrada nos dois hemisférios. Ou seja, a principal diferença é aqui na parte frontal do cérebro. Em relação ao centro de gravidade, vemos o quê? Vemos que θ e alfa mostram menos variação do que no baseline, embora sejam semelhantes à meditação de relaxamento e às outras meditações que temos visto. Vemos que o centro de gravidade θ e alfa, mais uma vez, é predominante nos lobos temporais e θ agora está um pouco para a esquerda. θ, que normalmente costuma estar centrado, podem ver aqui nas outras meditações, agora está um pouco para a esquerda. Vemos também que o centro de gravidade de gama é predominante no córtex pré-frontal direito e o centro de gravidade de beta é predominante no lobo temporal direito, semelhante à imaginação ativa. Imaginação ativa, que é este. Projeção mental é este. Ok, então daqui podemos dizer o quê? Podemos observar que a projeção mental leva a um perfil de ativação bastante diferente. Houve a ativação do córtex pré-frontal esquerdo, que não foi visto nas outras meditações, à exceção da atividade mental de imaginação ativa. Será que no meu cérebro a visualização esteja altamente relacionada com o lóbulo pré-frontal esquerdo? Parece-me que sim, pelos resultados que eu obtive. Vale a pena ainda destacar que os níveis de beta e gama não foram excessivamente ativos como na meditação de foco e concentração. Ou seja, aqui eles estiveram mais perto do baseline, do lado direito. Aqui eles subiram até quase se equilibrarem com os do lado direito. Podemos dizer que este tipo de meditação leva a uma atividade maior do córtex pré-frontal esquerdo, e daí a sua mobilização das ondas θ, beta e até gama um pouco mais para a esquerda do que nas outras atividades. E de facto existe esta grande diferença em que o córtex pré-frontal esquerdo é levado a trabalhar, enquanto este está mais relaxado. Vemos também este padrão de ondas a surgir, ativação e desativação, que aparecia nas atividades mentais de imaginação e de aritmética e lógica. Ou seja, dá aqui a ideia de que esta parte do cérebro está a efetuar trabalho, enquanto esta está mais relaxada, digamos assim. Ok, passando finalmente para a meditação de foco no Dantian e órbita microcósmica. Aqui podem perguntar porque é que eu fiz mais uma vez a consideração no Dantian, que é o Dantian Gong, e só depois seguido da órbita microcósmica.
Porque para efetuarmos corretamente a órbita microcósmica, devemos primeiro concentrar energia no Dantian, senão não vamos estar a mobilizar quase nada. Então é necessário previamente fazer a ativação do Dantian para termos sensações mais profundas e para mobilizar mais energia. Então, os primeiros 13 minutos são concentração e preparação para a órbita microcósmica, e a órbita microcósmica ocorre exatamente aqui a partir dos 52. Ou seja, a órbita microcósmica começa a partir daqui para o fim. A partir daqui para o fim. E para o fim. Então, o que é que foi possível verificar? Em primeiro lugar, durante o relaxamento e acumulação de energia, foram verificados mesmo os parâmetros da meditação de relaxamento e foco no corpo. Temos aqui fase de relaxamento e concentração, como seria de esperar, bastante parecido com a meditação de relaxamento e foco no corpo. Durante a circulação de energia, há sim uma diferença, uma leve diminuição da onda beta e gama, diminuição de beta e gama, aqui nesta fase. A diminuição foi maior do lado esquerdo do que no lado direito. Eu diria que provavelmente essa diminuição é devido à perda de alguma concentração, devido à mobilização de energia, não consegui ter uma concentração tão grande, mas houve, em compensação, um aumento da onda θ e um aumento pequeno da onda alfa. Ou seja, podemos ver aqui, quando começa a mobilização de energia, θ aumenta, gama e beta diminuem e alfa também é ligeiramente aumentada. Ou seja, há aqui esta transição entre relaxamento e concentração para mobilização de energia. Isso verifica-se no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito, claro, com diferenças entre hemisférios, como já temos vindo a ver. Não foi possível identificar um padrão entre ondas cerebrais correlacionado com a energia sendo focada no cérebro ou a energia mais abaixo no corpo. Eu sei que há pessoas no YouTube que relatam que quando concentram mais no Dantian inferior tendem a ver uma onda alfa mais elevada e uma onda θ mais elevada e uma diminuição da beta e da gama, e quando se concentram no cérebro, na parte de cima do cérebro, uma ativação da gama e da beta. Aqui não foi possível encontrar uma correlação com a mobilização de energia. Isto aqui não é só uma mobilização, portanto, desde o 1,53 até aos 2 minutos, penso que foram feitas 5 mobilizações. No entanto, não foi possível encontrar uma correlação entre a beta e gama e a θ e estas mobilizações de energia. Vemos sim, no geral, que quando está a ocorrer a mobilização, existe uma transição da concentração para a θ, mas não vemos uma correlação entre o ponto de concentração e a ativação e a desativação da gama e da θ. Vemos também que a atividade cerebral estava ligeiramente mais ativa no hemisfério direito do que no hemisfério esquerdo. No entanto, a θ estava mais ativa no hemisfério esquerdo. Aqui vemos θ mais ativa do que aqui. Quanto aos lobos temporais, mais uma vez, atividade bastante semelhante e atividade equilibrada nos dois hemisférios. Quanto ao centro de gravidade, vemos θ e alfa mostrarem uma variação maior do que nos outros tipos de meditação mais relaxados. Podemos ver aqui que a θ vai até um pouco para a esquerda, revelando que é ativa aqui no pré-frontal esquerdo e até mesmo no temporal. No entanto, esta elevada variabilidade pode estar associada a uma perda da concentração quando a energia está a ser mobilizada. Ou seja, provavelmente é uma das coisas que eu tenho de trabalhar, é enquanto estou a mobilizar energia, conseguir manter os mesmos níveis de concentração do que consigo manter quando estou em relaxamento profundo. Quanto ao
ponto de gravidade de beta e gama, vemos que gama é predominante no córtex pré-frontal direito, como em todas as outras meditações e atividades. Já a beta não está tão colocada para a frente, existe um equilíbrio maior entre o córtex pré-frontal e os lobos temporais. De uma forma geral, podemos dizer que este tipo de meditação foi capaz de aumentar o θ no córtex pré-frontal esquerdo, ao custo de reduzir ligeiramente a beta e a gama em relação à meditação de relaxamento. Ok, passando agora para opiniões e conclusões acerca destas experiências que eu realizei. Em primeiro lugar, foi possível verificar que nem sempre a atividade entre o lado esquerdo e direito segue tendências conhecidas na literatura e muitas vezes é possível encontrar algumas discrepâncias, como é o caso que podem ver nestes dados, que existe uma maior atividade no hemisfério direito do que no esquerdo, que seria mais comum do lado esquerdo, como sugere a literatura, e cada indivíduo tem as suas características pessoais, funcionalidade do cérebro, a maneira como o cérebro se desenvolve leva a que existam estas diferenças em termos de ativação de diferentes partes do cérebro. Cada pessoa tem um perfil único que deve ser estudado individualmente e a maneira como cada meditação vai afetar o perfil, a ativação e as ondas cerebrais de cada indivíduo vai variar consoante cada pessoa. A ideia base de que a lógica e a aritmética estimulam o hemisfério esquerdo está alinhada com uma visão tradicional de lateralização, mas os dados, no meu caso, sugerem uma possível divergência dessa generalização, possivelmente uma maior ativação do hemisfério esquerdo para a visualização, para a capacidade imaginativa e até é possível resolução de exercícios mais aritméticos com a parte mais direita do córtex pré-frontal. E de facto, eu acho que isso faz todo o sentido, porque, por exemplo, eu para resolver contas, e muitas vezes aquilo que eu dou conta que estou a fazer é eu imagino a conta, imagino os números visualmente e acabo por resolver visualmente muitas vezes esses problemas matemáticos, acabo por resolvê-los de uma forma mais estrutural, como se estivesse a ver uma calculadora ou algo do género. Ou a ver o desenho da conta num quadro e eu próprio a desenhar os números no quadro. Estas diferenças de indivíduo para indivíduo dependem de genética, mas também de influências ambientais e de experiências pessoais. Podemos dizer que ao longo da vida de cada indivíduo, tudo aquilo que ele vai viver vai condicionar o padrão cerebral dele, afetando a forma como o cérebro se desenvolve. Então, quando eu tento responder à pergunta qual é que seria o tipo de meditação mais apropriado para o meu perfil cerebral, aqui estou a responder essa pergunta para mim, para o meu indivíduo, mas cada pessoa vai ter uma resposta individual. Nem todos vão beneficiar do mesmo tipo de meditação. Pessoalmente, apesar de eu continuar a praticar a meditação de relaxamento e foco no corpo, devido aos elevados níveis de concentração que me permite desenvolver, como podemos ver naquele padrão da onda beta e gama no hemisfério frontal, no hemisfério direito do córtex pré-frontal. Uma das coisas que eu posso melhorar é conseguir programar o hemisfério esquerdo para atingir os mesmos níveis de concentração e destas mesmas ondas. Então, aquilo que eu me proponho será desenvolver técnicas que melhorem a sincronia entre os dois hemisférios e, maioritariamente, o hemisfério pré-frontal esquerdo. Então, para isso, escolhi dois tipos de meditação, destes que eu escolhi, que é, em primeiro lugar, o foco no Dantian e a órbita microcósmica. Porquê? Porque envolve uma mistura harmoniosa de relaxamento e concentração, com ênfase distinta na ativação θ e alfa do lobo pré-frontal esquerdo durante a circulação de energia
e esta circulação de energia também vai fazer com que exista, de facto, este desequilíbrio harmonioso entre os dois hemisférios, permitindo que eles acabem por ser os dois desenvolvidos de uma maneira mais equilibrada. Ou seja, será importante manter a concentração, mas ser também capaz de visualizar com o mesmo nível de, não vou dizer de detalhe, porque são coisas muito diferentes, mas atingir os mesmos níveis para os dois córtexes pré-frontal, o esquerdo e o direito. Isso levaria a um estado mais equilibrado e integrado que me permitiria atingir níveis de consciência mais profundos. Além da órbita microcósmica, outra técnica meditativa que será bastante útil para mim será a projeção mental, nomeadamente estas técnicas de visualização da terceira pessoa poderão também ser úteis como forma de ativação do córtex pré-frontal esquerdo, e claro, isto eu estou a falar e estou a ir contra muita coisa que está escrito na literatura, porque normalmente associa-se a imaginação ao córtex pré-frontal direito, mas no meu cérebro os padrões não mentem e mostram que o que é mais ativo é o córtex pré-frontal esquerdo. Então, estas técnicas de visualização vão permitir uma ativação progressiva desta parte do cérebro, e aqui a minha expectativa é que, consequentemente, ao estar a desenvolver esta parte do cérebro, quando posteriormente for concentrar-me ou for ter alguma atividade mental que utilize estas partes, como esta região do cérebro vai estar mais desenvolvida, a sua capacidade vai também ser maior. Ou seja, ao desenvolver esta parte do cérebro, vai facilitar com que, quando eu for meditar ou quando eu for ter alguma atividade mental, seja possível ter um output mais equilibrado entre o perfil esquerdo e o perfil direito, sendo capaz de atingir um nível de consciência mais elevado e uma meditação mais equilibrada e profunda. Para terminar, gostaria de destacar que é importante observar que a eficácia de uma prática de meditação para o desenvolvimento da consciência superior varia entre cada indivíduo e não devem extrapolar estes dados, em particular para o vosso perfil cerebral. Em particular, porque podem ter um perfil cerebral completamente diferente, por exemplo, podem ter um hemisfério esquerdo mais ativo do que eu. Podem ter uma atividade do córtex pré-frontal muito mais ativa do que o temporal, que seria diferente de mim também. E para além disso, para além do perfil de base, é possível também que as diferentes meditações e atividades mentais condicionem de diferentes formas. Por exemplo, vimos que no meu caso a imaginação parece ativar o hemisfério esquerdo, no vosso caso pode ativar o córtex pré-frontal direito ou ter um comportamento completamente diferente. Então, o que eu sugiro é que tentem traçar o vosso perfil mental e tentem compreender como é que diferentes atividades podem afetar esse perfil para responder à questão como é que podem ter uma atividade mental mais equilibrada ou como é que podem desenvolver ou ajudar a desenvolver partes do cérebro que estejam um pouco mais debilitadas do que outras partes que estejam numa ativação mais completa e profunda. Então, cada indivíduo tem uma resposta personalizada e vai ter métodos de trabalhar diferentes dos demais. Ok, se este vídeo foi útil para vocês, peço-vos que deem um like, partilhem. E se tiverem alguma questão, sintam-se à vontade para colocar aqui nas perguntas em baixo. Se eu souber responder, com certeza que vou responder. Obrigado e conto com vocês. Até a próxima. Fiquem por aí porque temos muitas novidades. Obrigado.